bem, queridos irmãos, sejam bem-vindos à nossa 16ª videoaula. Esta videoaula que está uma bênção, que vai falar acerca deste assunto, Filho de Deus, a nossa 16ª videoaula. Então todos são bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí, você tem acompanhado as nossas lições? Já comprou o livro Seja um Obreiro Aprovado? Se não, não deixe de adquirir o seu livro, a 16ª lição, nós iremos ministrar hoje. Então é importante, já passamos mais da metade do livro, daqui a pouco estaremos entrando, daqui a algumas aulas, no livro número 2, onde você vai aprender muito mesmo acerca da palavra do Senhor. Meus queridos, então nós já vimos nas duas últimas videoaulas que nós ministramos, na 14ª e na 15ª, nós falamos acerca das genealogias, primeira parte e segunda parte. E hoje nós vamos ministrar este tema, Filho de Deus. Então, lição número 16, a página 121, para aqueles que já adquiriram o livro, sejam então bem-vindos, meus queridos irmãos. Não deixe de adquirir este livro, não deixe de realizar este curso. Esse curso é uma bênção, é um curso onde você vai se exercitar bastante, escrever bastante. É um livro altamente didático e com uma técnica de memorização excelente para você guardar muita coisa, reter muita coisa, assimilar muita coisa. Então, vamos à nossa 16ª lição. Filho de Deus é o tema de hoje. Inicialmente, quero projetar aqui uma figura. E nesta figura tem uma pessoa aí, um profeta, que nós, ao longo desta aula, nós vamos dizer quem é este profeta, você vai entender. E aqui ele está pensando o seguinte: é possível Deus num berço? É a pergunta aqui desse personagem que está simbolizando aqui um profeta. É possível Deus num berço? Bem, e logo abaixo dessa figura, logo abaixo aqui, no final vamos responder quem é o profeta. Logo abaixo desta figura tem o seguinte texto: é importantíssimo saber onde encontrar na Bíblia que Jesus Cristo é Deus. Você vai saber hoje quais textos revelam que Jesus Cristo é Deus. Porque alguém pode perguntar: me mostra aí na sua Bíblia onde está escrito que Jesus Cristo é Deus, Principalmente aí algumas seitas que tendem a dizer que Jesus não é Deus, mas Jesus é Deus. Nós vamos aqui provar, mostrar com textos bíblicos para que você possa assimilar esses textos, marcar aí na sua Bíblia, escrever na sua Bíblia, para que, se alguém lhe perguntar isso, me mostre em quais textos apontam que Jesus de fato é Deus. E aí nós vamos dar aqui pelo menos umas 9 referências que demonstram claramente que Jesus de fato é Deus. Muito bem, esse profeta, nós estamos aqui apresentando, este profeta escreve sobre o assunto. Sabe quem é? Ao terminar esta lição, você poderá saber acerca dele e de muitos outros que profetizaram a respeito do Messias. Não só esse profeta, que está aqui simbolizado no desenho, você vai saber não só o nome desse profeta, como outros profetas que também vaticinaram acerca da vinda deste Deus Todo-Poderoso. Vamos agora à nossa primeira questão, na página 121. Bem, e aqui ele começa a lição dizendo o seguinte, vimos em Mateus capítulo 1, 18 a 25, que o pai de Jesus não era José. Você já viu isso? O pai de Jesus não era José. Estão lembrados no capítulo 1, versículo 1, até os demais versículos? Muitos nomes ali apareceram, nomes de reis, nomes de patriarcas, de personagens famosos na Bíblia, mas José não é o pai de Jesus. Vimos ali que muitas pessoas geraram outras pessoas, homens geraram outros homens ali, aquela quase interminável genealogia, onde nós entendemos que aquelas pessoas, aquela lista ali, aquela lista dos antepassados, já vimos o que é genealogia, uma lista dos antepassados, trata dos antepassados de José. Então, nós já entendemos, já vimos, já explicamos o porquê José não era pai de Jesus, mas sim um pai apenas adotivo. E aqui diz: então vimos em Mateus capítulo 1, versículos 18 a 25, que José não era o pai de Jesus. Mas quem? Deus. Mas Deus é o pai de Jesus. Vimos que, pelo Espírito Santo,
Jesus tinha uma natureza divina, mas igualmente uma natureza humana, recebida de quem? Da Virgem Maria. Então Jesus ele tinha dupla natureza, a natureza divina, porque a sua origem é do Pai, o Pai o gerou através do Espírito Santo, mas também Jesus tinha uma natureza humana, herdada de quem? Da sua mãe, Maria, que foi aquela que o concebeu. Então guarde isso, nunca se esqueça, Jesus é o único ser em todo o universo que tem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Ou melhor, a natureza divina, que vem primeiro, e depois a natureza humana. Agora preenche o círculo abaixo. Tem uma pequena tarefa para o aluno aqui que tem o livro, claro. Tem um círculo, este círculo está marcado aqui, dividido em duas partes. Em cima você vai colocar natureza, aí tem um D, divina, você vai preencher, e embaixo natureza humana. Então natureza divina em cima e a natureza humana logo abaixo. Vamos à questão seguinte, que é a número 2. E aqui está ratificando o que eu acabei de informar, a questão de Jesus ter duas naturezas. Jesus Cristo é o único em todo o universo que tem uma natureza humana e uma divina. É verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. A Bíblia apresenta Jesus Cristo com 2 títulos. Cada um deles enfatiza uma natureza mais que a outra. E aí vamos à letra A. O título Filho de Deus enfatiza a natureza. Qual natureza? O título Filho de Deus enfatiza a natureza divina. E o título Filho do Homem enfatiza a natureza humana. Para você marcar aí, para você escrever. Não se esqueça, não deixe em branco essas 2 respostas. Vamos à questão seguinte, a número 3. Nessa questão número 3, novamente vai aparecer aqui 2 círculos. Do lado esquerdo, natureza divina, e embaixo, natureza humana. E no outro lado, outro círculo, é a natureza humana em cima e a natureza divina embaixo. Então vamos ao enunciado da questão. Um dos círculos representa o Filho. Vou ler novamente. Um dos círculos representa o título Filho de Deus e o outro Filho do Homem. E aí aparecem esses dois círculos que eu falei para os nossos irmãos. E vem a primeira alternativa, a primeira questão. Qual é a natureza enfatizada na primeira aqui? Aí você vai marcar divina. O título apropriado é Filho de Deus. Então, todas as vezes que for enaltecida a natureza divina, você tem que se lembrar. Por que a natureza divina? Porque Jesus é Filho de Deus. Na letra B, vai ser o contrário agora. Qual é a natureza enfatizada? A natureza humana. E o título apropriado é Filho do Homem. Então, todas as vezes que o texto aparecer Jesus como Filho do Homem, está aqui mostrando, enfatizando a sua natureza humana. Então, fácil de explicar. Na questão número 4, nós precisamos ler a Bíblia, amados. Vamos ler aqui uns textos da Palavra do Senhor, porque não dá para a gente aprender a Bíblia. Estamos aprendendo aqui muitas coisas, particularmente o Evangelho de Mateus, mas nós vamos estudar bastante outros textos, outros evangelhos, mas a ênfase aqui é você sair daqui, ao término deste curso, você compreender bastante, exaustivamente, vai compreender o Evangelho segundo São Mateus, o Evangelho de Mateus. Então agora vamos consultar a Bíblia. Vamos lá. A questão número 4, já está projetado aqui o número, diz o seguinte: leia Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15. Você tem um exemplar da Bíblia aí próximo a você, e se você quiser compartilhar também a leitura, acompanhar a leitura, isso lhe fará muito bem. Então vamos ler Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15. E logo em seguida, ainda em Efésios capítulo 4, versículo 6. Vamos lá. Primeiro Efésios 3, versículos 14 e 15. Diz assim: por essa razão, aqui é Paulo dizendo, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Aí vem o versículo 14. Do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Então ele está exaltando aqui o Pai, Deus o Pai. E o versículo seguinte, que é o Efésios 4, verso 6, só conferindo aqui o texto, é isso mesmo, 4, 6, diz o seguinte: um só Deus e Pai de todos, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos nós. Então vejam aqui o destaque para o termo, para a palavra Pai, né? Deus como Pai. E aí vamos à questão número 4, voltemos a ela. Leia Efésios 3, 14 e 15,
e Efésios 4:6, acabamos de ler esse texto. Vamos à continuação aqui da pergunta. Esses versículos, amados, nos ensinam que, em certo sentido, Deus é o Pai de todos nós, no sentido geral, não é? No sentido geral, Deus é o Pai de todos nós. Por isso, nesse sentido geral, todos os seres humanos são filhos de Deus, porque Deus, o Pai, os criou. Então, toda pessoa, se alguém disser, olha, eu também sou filho de Deus, você pode responder, de fato, você é filho de Deus, mas no sentido geral. Porém, há outro sentido, é isso que nós vamos falar logo em seguida, na continuação deste estudo. Então, entenda isso. Todos os seres humanos, eles são filhos de Deus no sentido geral. Sentido geral. Guarda essa palavra aí, geral. Sentido geral. Continuando. Por isso, neste sentido geral, todos os seres humanos são filhos de Deus, porque Deus, o Pai, os criou. Certo? Continuemos. Deus também criou pedras e peixes, mas não são filhos de Deus, porque não são humanos. Indique na lista a seguir os que são filhos de Deus no sentido geral. E aí tem uma relação, uma lista aqui de pelo menos 6 nomes de pessoas, nomes aqui de outros seres vivos e tal. E você vai destacar quais desses são filhos de Deus no sentido geral. Aqui tem, letra A, Adão e Eva. Você vai marcar. O Espírito Santo? Não. Não é? O Espírito Santo não está aqui. Deus não o criou. Ele é de eternidade a eternidade. As árvores? Também não. As aves? Não. Você vai marcar o quê? Todo o povo da América Latina. Então, nós precisamos destacar aqui os seres humanos. Quem é ser humano aqui? Adão e Eva. Todo o povo da América Latina. Poderia ser o povo da Europa ou de outro continente. Os bois. Então, aqui, dessa lista de 6, você só vai marcar o quê? Adão e Eva e todo o povo da América Latina. Por quê? Porque são filhos de Deus no sentido geral. Então, são seres humanos. A questão número 5 diz o seguinte. Responda, letra A. Embora todos os seres humanos sejam filhos de Deus, no sentido geral, aí agora que você vai entender como nós, crentes em Cristo, será que nós somos filhos de Deus no sentido geral? Será que há outra palavra para nós realmente, de fato, sermos filhos de Deus? É isso que nós vamos falar agora. Então, embora todos os seres humanos sejam filhos de Deus no sentido geral, há alguns que são filhos de Deus num sentido especial. No sentido especial. Em quem temos de crer para nascer de novo como filhos de Deus em sentido especial. Então, em quem temos de crer, é a pergunta, em quem temos de crer para nascer de novo como filhos de Deus em sentido especial. E aí, a sugestão aqui é que nós leamos João capítulo 1, versículo 12 e Gálatas 3, 26. É claro que a gente sabe a resposta, mas não custa nada nós consultarmos aqui o manual do fabricante, né? O manual do nosso Deus, a Bíblia Sagrada. Então vamos consultar o texto aqui de João. Vamos para João. Vamos ler o Evangelho de João. Não estava aqui previamente marcado, mas nós vamos encontrar. Então o texto aqui é João capítulo 1, versículo 12. Estamos aqui em Lucas, João capítulo 1, versículo 12. Vamos ver. O que é que diz? Diz assim, amados. Contudo, aos que o receberam quem? A Cristo. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, observe esta condição aqui. A todos que o receberam quem? A Cristo. Porque no versículo 1, aos versículos seguintes, está falando deste ser, deste personagem, o Senhor Jesus Cristo. E Gálatas 3,26, vamos ler o texto de Gálatas 3,26. 3,26 vai dizer o seguinte: todos vocês, estou lendo aqui na Nova Versão Internacional, todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. É Paulo que está afirmando isso. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, mediante a fé em Jesus, nós somos filhos no sentido especial. Filhos no sentido especial em relação a Deus. Percebeu a diferença? Então a resposta você vai escrever em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. E a letra B, ainda da questão 5, diz o seguinte: dos filhos de Deus em sentido especial,
são os que têm uma relação especial com Deus, por haverem nascido de novo pela fé no Senhor Jesus Cristo. Aí já entendemos, já respondemos inclusive a questão anterior. João 3,3, né, conforme João 3,3. Na lista a seguir, indique os que chegaram a ser filhos de Deus em sentido especial. Então, há uma lista agora aqui, 8 nomes, e desses 8 nomes você vai escolher os que de fato são filhos especiais, ou filhos no sentido especial. E aqui tem, primeiro, Mateus, com relação a Mateus, o Evangelho, claro que Mateus foi um homem crente, discípulo do Senhor Jesus. Simão, o Zelote, estão lembrados? Simão, o Zelote, você não lembra o que é um Zelote? Se não, volte às lições e aprenda o que é Zelote, né? Ou cananita, que significa isso. E terceiro, Adolf Hitler. Claro que não. Não há na história quem diga que Hitler aceitou Jesus de forma alguma, não é? Responsável pelo genocídio de 6 milhões de judeus, e esta pessoa aqui, Adolf Hitler. Paulo, você marca Paulo, apóstolo Paulo. Gente que resiste ao evangelho até o fim. Não, esse pessoal você não marca. O Espírito Santo também não. Simão Pedro, aí você marca. E aí tem a outra alternativa, você mesmo. Então, se você de fato é um filho de Deus, nasceu de novo, pode marcar aí, meu irmão, sem temor, porque de fato você deve marcar. Então, é para marcar Mateus, Simão, Paulo, Simão Pedro e você mesmo. E você mesmo. A questão número 6 diz assim: todos os seres humanos são filhos de Deus no sentido geral. Já vimos isso aí. Vejam como essa técnica aqui, sempre repetindo algo que nós já anteriormente nós já falamos. Mas qual é a finalidade? A finalidade é você guardar, memorizar isso aqui. Então, todos os seres humanos são filhos de Deus no sentido geral, pela criação. Porém, somente alguns são filhos de Deus no sentido especial, por haverem nascido de novo do Espírito Santo. Então, através do Espírito Santo, que nos levou à fé em Cristo, nós agora somos filhos de Deus em sentido especial. Contudo, observem bem, amados, contudo, só Jesus é o Filho de Deus no sentido único. Pois é, só Jesus é o Filho de Deus no sentido único. Então já falamos aqui, pelo menos a questão de Filho de Deus, em três palavras aqui, né? Existe o Filho de Deus no sentido geral, todos os seres humanos. Existe o Filho de Deus no sentido, o Filho de Deus ou filhos de Deus no sentido especial, que são todas pessoas que nasceram de novo, aceitaram Jesus, né, como Salvador. Mas existe o Filho de Deus no sentido único. Somente esse termo cabe ao Senhor Jesus Cristo. E aqui diz, porque é o único que tem uma natureza divina e humana. Podemos então chamá-lo Filho único de Deus. Leia Mateus 16,16, vamos lá? Vamos ler Mateus 16,16? Vamos ler esse texto. Mateus 16,16. Fácil de encontrar. Mateus 16, verso 16. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor, não é? Mateus 16,16 diz assim: Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que declaração. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É como se ele estivesse dizendo, tu és o ungido, tu és o Messias, tu és aquele prometido por Moisés, tu és o Filho do Deus vivo. Para não ter a menor dúvida, Pedro fez essa declaração. Claro que o Espírito Santo deu essa revelação a Pedro. E aí ele declarou ali, abriu a boca, encheu o pulmão e disse, tu és o Cristo, Filho de Deus. Então já lemos essa referência. Dê um exemplo de alguém que seja filho de Deus em sentido geral, especial e único. E aí, você que prestou atenção às nossas aulas, você vai responder. Letra A, em sentido geral, eu coloquei aqui povos da América. Essa questão aqui é subjetiva, você pode colocar quem você acha que deve ser. Em sentido geral, os povos da Europa, mas poderiam ser os povos da América. Em sentido especial, eu mesmo, você mesmo, meu irmão, pode colocar, eu mesmo, coloquei aqui eu mesmo. E em sentido único, somente Jesus Cristo. Então, entenda isso. A seguinte classificação sobre esses termos filhos de Deus. Toda pessoa de fato é filho de Deus? Sim. Agora existe o Filho de Deus em sentido geral, o Filho de Deus em sentido especial e Filho de Deus em sentido único. No caso de sentido único, só cabe Jesus Cristo ter essa designação, este nome. Agora, em sentido geral, todos os seres humanos. E nós que somos crentes em Cristo,
Somos filhos de Deus no sentido geral, porque Deus nos criou, e em sentido especial também, porque fomos gerados através da fé em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Vamos à questão número 7. Quando a Bíblia ou outro livro se refere a Jesus Cristo como o Filho único de Deus, escreve-se a palavra filho com letra maiúscula. Todas as vezes que você estiver lendo a Bíblia, as cartas paulinas, os evangelhos, sempre que você notar aquele F maiúsculo, porque está designando o quê? Ali está apontando para Jesus. Então, tem que ter essa distinção. Observem direitinho para você não, quando for citar um texto, não, esse texto aí se refere a filho no sentido especial. Então, é só prestar atenção que você vai acertar. Então, sempre que a Bíblia se referir à palavra filho com a letra maiúscula, aqui diz, porém, quando se refere a qualquer outro filho de Deus em sentido geral, ou mesmo especial, usa-se a letra minúscula. Então, todas as vezes que a Bíblia mencionar filho, essa expressão filho com a letra maiúscula, você deve entender que está se referindo ao Senhor Jesus. Quando for o termo filho com letra minúscula, pode estar se referindo no sentido geral ou em sentido especial. Em Gálatas 4, 4 e 7 a seguir, preenche os espaços com a palavra filho, em letras maiúsculas, ou com filho, ou filhos, né, no plural, em minúscula, conforme cada caso. E aí, logo em seguida, não precisa a gente ler esse texto de Gálatas 4, 4 e 7, porque no próprio livro, na página 123, esse texto já está aqui, claro, para você completar, só para você observar. Só em você perceber o sentido do texto, você já entende se está se referindo a filho com F maiúsculo, que no caso é Cristo, ou filho com F minúsculo, no caso um filho no sentido geral ou especial. Vamos lá? Muito bem, então aspas para iniciar o texto. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Paulo escrevendo aqui aos Gálatas. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho. Este filho aqui com F maiúsculo. Então, filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Este filhos aqui é no sentido especial, então é com um F minúsculo. E porque sois filhos, F minúsculo, Deus enviou ao nosso coração o espírito de seu filho. Então Deus enviou ao nosso coração o espírito, está com o espírito com a letra maiúscula, de seu filho. Este filho aqui se refere a Jesus, então com a letra maiúscula. Que clama, Abba, Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho. Com qual F? Minúsculo. E se és filho, minúsculo, és também herdeiro por obra de Deus. E aí, fecha aqui o texto, né? Fecha aspa. Vamos à questão número 8. Bem, a questão número 8 vai dizer novamente que Jesus é o Filho único de Deus. E aqui diz, Jesus é o Filho único de Deus. Estão lembrados? No sentido único, Jesus é o único, no sentido único, né? Como Filho de Deus. Por quê? Porque ele tem dupla natureza, a natureza divina e a natureza humana. Nenhum dos filhos de Deus, em sentido geral, existiu antes de nascer. Então, note bem. Nenhum dos filhos de Deus, em sentido geral, existiu antes de nascer. Ninguém, nem eu, nem você, nem Abraão, nem ninguém mesmo. Ninguém nasceu antes de existir. Ou ninguém existiu antes de nascer, perdão. Jesus é o Filho único de Deus. Por quê? Porque é o único que existiu antes de ser gerado pelo Espírito Santo. Então, antes de Jesus ser gerado pelo Espírito Santo, ele já existia. E diz mais, porque é o único que existiu antes de ser gerado pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Jesus existiu sempre com o Pai, porque é Emanuel. Que quer dizer o quê? O que significa Emanuel? Você já sabe. Responda aí, complete. Deus conosco. Como lemos em Mateus 1, 23. Na parte B. Mateus 1, 23, você pode ler. Depois você vai concordar. E aqui logo em seguida, temos uma tarefa. O que é que você vai fazer nessa tarefa? Muito simples. Você vai pegar a sua Bíblia, abrir Mateus capítulo 1, versículo 23. Faça isso agora. Você tem lápis verde aí para você
realizar esse exercício? Lápis verde. Sublinhe com lápis verde as palavras em Mateus 1:23. Emanuel e Deus conosco. Você vai marcar Emanuel e Deus conosco com lápis verde. E a segunda tarefa. Então faça uma linha contornando Mateus 1:23. Você vai contornar Mateus 1:23. Em seguida escreva D1, porque essa D1 significa uma referência que aponta que Jesus é Deus. Então D1 aponta que Jesus é Deus. D1, certo? Só questão aqui de didática para você anotar. D1 significa o primeiro texto que aponta que Jesus de fato é Deus, isto é, Deus conosco. E você vai escrever D1 na margem ao lado do versículo também com lápis verde. Então mantenha a Bíblia aberta nesta página. Vamos à questão número 9. A questão número 9 diz o seguinte: lembre-se que o nome Emanuel é uma palavra hebraica. Lembre-se que a Bíblia foi escrita, nesse caso, o texto de Isaías, quando Isaías profetiza isso aqui, o Antigo Testamento foi escrito no hebraico, o Novo Testamento foi escrito no grego. Então, esta palavra Emanuel, quando Mateus traduz para o grego, ele já dá o significado, já dá a tradução, Deus conosco. Então lembre-se de que o nome Emanuel é uma palavra hebraica que corresponde a uma profecia do profeta Isaías, feita 700 anos, ou 700 anos antes do nascimento de Jesus. Isto é, 7 séculos antes do nascimento de Jesus, essa profecia já tinha sido vaticinada por Isaías. Procure a profecia em Isaías 7,14. Sublinhe a palavra Emanuel com lápis verde. Então vamos, Isaías 7,14. Vamos ler esse texto, irmão. Isaías 7,14, é bom que você mentaliza, você memoriza esse texto. Isaías 7,14 diz assim: por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Emanuel. Observe que aqui, nesse texto, não há tradução para Emanuel. Por quê? Porque os hebreus já sabiam o significado. Os judeus, os israelitas, já sabiam qual era o significado de Emanuel. Porém, quando Mateus escreve o seu evangelho, esta palavra ele dá a tradução, que significa Deus conosco. Ele traduz para o povo. Bem, estamos na questão número 9. E aí diz: procure a profecia de Isaías 7,14, acabamos de ler, e sublinhe a palavra Emanuel com lápis verde. Então, nesse texto, você vai sublinhar a palavra Emanuel com lápis verde. O que quer dizer Emanuel? Você já sabe. Você vai responder o quê? Deus conosco. A questão seguinte, antes da questão 10, nós temos aqui uma atividade na página 124. O que acontece? Está lembrado que você sabe que na sua Bíblia, quando a gente termina o Antigo Testamento e entra no Novo Testamento, tem uma página em branco ali. Aliás, às vezes tem Bíblia que tem 2 páginas ou 3 páginas em branco. Nessa última página ali, que antecede a Mateus capítulo 1, o que você vai fazer? Você vai fazer isso que está aqui no livro. Você vai anotar todas essas referências que eu vou citar agora, para você anotar na sua Bíblia. Por que isso? Porque se alguém lhe perguntar todas essas referências, quais as referências que apontam que Jesus é Deus? Claro que nem todo mundo tem a capacidade de decorar todos os textos, ou todas as referências bíblicas, mas você pode colocar na sua Bíblia para você consultar caso você precise. E aí você pode anotar o seguinte: você faz um quadrinho, eu fiz isso na minha Bíblia, você faz um quadrinho, de um lado você vai colocar D1, D2, D3, assim até o D9. Do lado de D1 você coloca Mateus capítulo 1, verso 28. E o cumprimento foi Isaías 7,14. D2, Isaías 9, verso 6. D3, João 1, verso 1. E o cumprimento também está em João 1,14. D4, João 1, verso 3. D5, João 8, versículo 58. E aqui há alguma alusão, esse texto faz alusão a Êxodo 3,14. D6, João 10, verso 30. D7, João 14, verso 9. E D8, João 20, 28. E D9, Colossenses 1, verso 15. Para você marcar aí na sua Bíblia. Então aqui tem eu vou dizer algo que eu já lhe adiantei. Observe em sua Bíblia, há uma página em branco ao lado de Mateus. Aproveitaremos este espaço para anotar referências bíblicas de 9 versículos que comprovam que Jesus é Deus conosco.
Copie em sua Bíblia todo o conteúdo do quadro à esquerda, no lugar indicado pela flecha no desenho. Caso não haja essa página, escreva os versículos, por exemplo, no início do Evangelho. Uma atividade prática para você fazer. Vamos à questão número 10? Agora sim, a questão 10. Vamos lá. A questão 10, amados, é uma questão para você... A gente vai ter que ler uma referência aqui, uma referência de Isaías, para nós respondermos, mas está muito fácil. Isaías explica mais a respeito disso. Leia com cuidado Isaías 9, verso 6. Isaías 9, verso 6. Lembrando que o menino é o mesmo Emanuel, que nasceria de uma virgem em Isaías 7,14 e Mateus 1, 23. Vamos lá, vamos a Isaías 9, 6. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Está fácil aqui de encontrar. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Ou seja, um filho se nos deu. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Esses nomes que apontam para o Senhor Jesus Cristo. E aí vem a pergunta, amados. São mencionados vários nomes que aparecem muito estranhos, considerando que se refere a um menino recém-nascido. Então veja, um menino vos nasceu. E logo em seguida a gente vê aqui nomes para este menino: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Como é que um menino tem todos esses nomes aqui, né, esses adjetivos? Poderoso, Deus Forte, Pai da Eternidade. Como é isso aí? É isso que nós estamos estudando, amados. Então vamos lá. Qual dos nomes? Mas antes tem o seguinte: são mencionados vários nomes que parecem muito estranhos. Aquilo que nós já lemos. Considerando que se refere a um menino recém-nascido. E aí nós temos duas letras, a letra A e a letra B. A letra A diz: qual dos nomes em Isaías 9,6 comprova que o menino é Deus? Então nós lemos aqui Deus Forte. Então você vai marcar Deus Forte. Escreve aí, Deus Forte. Qual dos nomes comprova que o menino é um com o Pai? Aí você vai responder Pai da Eternidade. Pai da Eternidade. Então Deus Forte e Pai da Eternidade. Então comprova que o primeiro, que o menino é Deus, Deus Forte, e que o menino é um com o Pai, isto é, Pai da Eternidade, isto é, Jesus existia antes da eternidade. Vamos a outra tarefa. Temos outra tarefa. Nessa outra tarefa é o seguinte: sublinhe com lápis verde as palavras em Isaías 9, 6. Menino, Deus Forte e Pai da Eternidade. Marque aí, faça isso na sua Bíblia. Marque isso. Número 2, ainda nesta tarefa ainda, a segunda tarefa. Então faça uma linha ao redor do versículo com o mesmo lápis e escreva D2 na margem ao lado. D2, na Isaías 9, verso 6. Vamos à questão, a 11ª questão. Isaías pinta um quadro claro e distinto do futuro Messias. Está pintando, né? Claro, isso aqui no sentido, é uma metáfora aqui. Quais dos pontos seguintes corresponde ao Messias conforme a profecia de Isaías? Quais dos pontos seguintes correspondem ao Messias conforme a profecia de Isaías? Então, conforme a profecia de Isaías, aí temos aqui alguns nomes. Então, temos aqui 9, né? Da letra A à letra I. Tudo aqui que se referir ao que foi vaticinado por Isaías, você vai marcar. Então, você deve marcar. Aqui tem: nasceria de uma virgem, correto. Seria um anjo? Não. Seria um menino? Seria, marque. Seria Deus Forte? Seria. Seria somente Deus? Não, não marque. Seria Deus conosco? Seria, marque. Seria somente homem? Não. Seria verdadeiro Deus e verdadeiro homem? Sim, marque. Seria um com o Pai da Eternidade? Sim, marque também. Então, você vai marcar dessas questões, dessas 9, 6 questões você deve marcá-las. Questão seguinte, a 12ª. Agora volte à introdução desta lição. Qual é o nome do profeta? Está lembrado daquela figura, daquele personagem? Você vai marcar o quê? Profeta Isaías. Profeta Isaías, aquele que estava pensando, né? Estão lembrados? Então, é o profeta Isaías. E agora temos mais uma tarefazinha para você. Escreva Isaías 7,14 e 9,6 na figura da introdução no espaço apropriado. Logo embaixo ali tem o nome do profeta, o espaço para o nome, você vai colocar essas duas referências. Isaías 7,14 e Isaías 9, verso 6. Esta referência, todo obreiro deve lembrar-se dessa referência. Todo obreiro
deve lembrar-se dessas referências, dessas duas referências, Isaías 7,14 e Isaías 9, verso 6. 13ª questão. Responde. E aqui teremos 4 alternativas só na questão número 13. A primeira é a seguinte: quais são os 2 nomes em Isaías que revelam especialmente a divindade? Quais são os 2 nomes que revelam especialmente a divindade? Deus forte e Pai da eternidade. Você deve marcar, escrever. B. A quem foram dados esses nomes de forma que os fazem tão notáveis? A um menino. Lembra-se da profecia? O menino se nasceu, um filho se vos deu. Então, e o principado está sobre os seus ombros. Então está se referindo a um menino. É claro que esse menino apontava para Jesus. E a letra C. Qual é o nome hebraico em Mateus 1:23 que revelou a divindade do menino que haveria de nascer de uma virgem? Você lembra-se desse nome? Emanuel. Emanuel. Escreva aí, não deixe em branco essa questão. O que significa este nome? O que significa Emanuel? Deus conosco. Questão número 14. Examinemos a seguir o título Deus Forte. Estão lembrados? Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, examinemos a seguir o título Deus Forte, mencionado em Isaías 9,6. Não vamos ler porque já lemos. E vejamos o que diz o Evangelho de João a respeito disso. Leia João 1, verso 1. Você já sabe esse texto, né? Aquele que fala do verbo. Vamos lá? Então vamos ler o texto de João 1, verso 1. João 1, verso 1. O que é que diz? No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. É isso só. Somente isso. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Em outras versões, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. Né? E o verbo era Deus. Lido então João, capítulo 1, verso 1. Estamos na questão 14. Voltemos aqui. Mantenha a Bíblia aberta nesta página. Observe que cada vez que aparece o termo verbo, este é descrito com letra maiúscula. O que indica se tratar de um título pessoal. João 1,14 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é o verbo, amados? Quem é o verbo? Claro, Jesus Cristo. Então tem 3 alternativas: Jesus Cristo, um anjo e Adão. Qual é que você vai marcar? Jesus Cristo, o verbo que encarnou-se. Em seguida teremos mais uma tarefa. Sublinhe com lápis verde o verbo se fez carne em João 1,14. Então com lápis verde você vai marcar este texto de João 1,14. E lembre-se de que este é o versículo que nos explica que o verbo é o próprio Jesus Cristo. Então quando você lê João 1, verso 1, se ficou alguma dúvida, a sua dúvida deve ser tirada quando você chega em João capítulo 1, verso 14. E o verbo é Jesus Cristo. É o próprio Jesus Cristo. Questão, 15ª questão, diz assim. Responda. 2 alternativas aqui, né? Letra A e letra B. Letra A. João diz que Jesus começou a existir quando nasceu da Virgem Maria. Pergunta. Vou reformular a questão aqui. João diz que Jesus começou a existir quando nasceu da Virgem Maria ou que existia antes do seu nascimento neste mundo? Foi o que nós lemos agora, João 1, verso 1 e João 1,14. Então, existia antes do seu nascimento neste mundo. Então, João está mostrando ali, quando ele inicia o seu evangelho, exaltando, dando essa distinção de que Jesus ele é eterno. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele mostrou o quê? Que antes de Jesus nascer, ele já existia antes na eternidade. Então você vai escrever, existia antes do seu nascimento neste mundo. E a questão na letra B de João 1, verso 1, concorda completamente com Isaías 9, verso 6 e Mateus 1, 23. Por quê? Porque estabelece claramente que o verbo era Deus. Que o verbo era Deus. E você vai ver em João 1, 14, já viu? Sabe disso? Que o verbo é Jesus Cristo, que se encarnou. Entendido isso, respondido então a questão, vamos para a seguinte, que é a 16ª. Responda. Letra A. Qual é o versículo que nos ensina que o verbo se fez carne? Ou seja, que o verbo era Jesus Cristo? Se você disse João 1, verso 1, você equivocou-se.
É para você responder João 1, verso 14. Então, o verbo, observe a pergunta. Qual é o versículo que nos ensina que o verbo se fez carne? Ou seja, que o verbo era Jesus Cristo. João 1, verso 14. João 1, verso 14. Logo em seguida, de acordo com João 1, verso 1, quem era Deus? E aí temos três alternativas. O Filho único, Jesus Cristo, ou Cristo Jesus, Adão ou um anjo. Claro, o Filho único, Cristo Jesus. Teremos agora outra tarefa. Veja que tem várias tarefas aqui, só nessa 16ª lição. Qual é a próxima tarefa? Essa tarefa agora. Com lápis verde, sublinhe as palavras. No princípio era o verbo e o verbo era Deus, em João 1, verso 1. Então, estamos usando aí lápis verde, né? Pega aí o lápis do seu filho, a coleção do seu filho aí. Caso você não tenha aí, marque. Faça uma linha contornando o versículo e escreva D3 na margem. Outro texto que mostra que Jesus é o Emanuel, né? Que Jesus é Deus conosco. A questão imediata, que é a 17ª, diz o seguinte. Agora podemos entender o que ensina João 1, verso 3. Leia este versículo. Vamos ler? João 1, verso 3. João 1, verso 3 diz assim. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existia teria sido feito. Estou lendo na Nova Versão Internacional, na NVI. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Outra versão diz, todas as coisas foram feitas por seu intermédio. Sem ele, nada do que existia teria sido feito. Então está mostrando aqui o quê? A eternidade de Jesus, a presença de Jesus na criação. Então mostra outro texto que demonstra que Jesus de fato é Deus, que Jesus é o Emanuel. Questão 17ª, não é isso? Vamos lá. Por meio de quem Deus fez todas as coisas? Por meio de quem Deus fez todas as coisas? Por Jesus Cristo ou por algum outro? Por Jesus Cristo. Responda. A letra B. Havia alguma coisa feita por Deus sem Jesus Cristo? Deus criou alguma coisa sem Jesus Cristo? Não. Responda aí. Não. Bem claro aí. E temos outra tarefa. Qual é a outra tarefa? Com lápis verde, faça uma linha ao redor de João 1, verso 3. E escreva D4 na margem. Estão lembrados daquela atividade que nós pedimos para os irmãos escreverem? Antes de Mateus, aquelas 9 referências? Pois é. Isso aqui está tratando justamente disso. A questão que vem a seguir é a 18ª. Responda e complete. Responda e complete. 4 alternativas para você responder. Primeira, com que nome Jesus é designado em João 1, verso 1? Aí você vai responder, fechar o olho assim e dizer verbo. Pronto, verbo. Né? É o nome que João designa o Senhor Jesus Cristo. É o verbo. Que diz da divindade de Jesus? O verbo era Deus. É só você complementar. O verbo era Deus. Letra C. Qual o versículo da plena certeza de que Jesus era o verbo? Olha, novamente, eu acho que é a terceira vez que esse versículo vem à tona novamente. Então, qual é o texto que demonstra que Jesus Cristo é o verbo? João 1, verso 14. Guardou isso aí na memória? Com certeza você não vai esquecer. Se todos os dias você meditar um pouco, quando for orar, né? Senhor, me dá lucidez, me dá uma boa memória para guardar esses textos tão importantes. E com certeza Deus vai se agradar da sua oração, o Espírito Santo vai lhe ajudar e você vai guardar estes tão importantes e relevantes textos que deixa a nossa fé assim mais alta, né? Mais firme. Então guarde estes textos na sua memória, não se esqueça. Isso é muito importante. E a letra D diz, que diz este versículo? O verbo se fez carne. Quando a Bíblia diz o verbo se fez carne, significa o quê? Que o verbo se tornou humano, isto é, Jesus se humanizou. Jesus se humanizou, Jesus nasceu. Então, sempre que a Bíblia diz o verbo se fez carne, significa que ele tomou forma humana. Isso é muito importante porque havia uma seita nos primórdios da igreja chamada gnosticismo, que negava que Jesus tivesse um corpo como o nosso. Ele dizia que Jesus era um espírito, né? Porque ele, segundo ele, dizia o seguinte, que o gnosticismo dizia que o ser humano dele não habitava na carne, no corpo, não habitava bem algum. Então, a carne era propensa ao pecado, a pessoa tinha que dar vazão ao pecado, porque a carne realmente não importava, o que importava era o espírito, porque dizia que a carne realmente ela era tendenciosa ao pecado.
Por isso que eles achavam que Jesus não veio em carne. Mas Jesus veio em carne, ele precisou se encarnar. Jesus não veio na sua glória com todo o seu poder. Jesus teve que nascer. Então, mas o gnosticismo pregava, ensinava que Jesus veio em espírito e não em carne. Imagine só que situação. A 19ª questão, irmãos, diz o seguinte: qual passagem em Isaías apresenta dois nomes que revelam a divindade do Messias? Qual passagem em Isaías apresenta dois nomes que revelam a divindade do Messias? Isaías 9, verso 6. Está lembrado? Não esqueça de Isaías 7,14 e não se esqueça de Isaías 9, verso 6. Essas duas referências são tão importantes quanto João 1, verso 1, como João 1, verso 14. São muito importantes, guarde na sua memória. Quais são esses nomes? Deus forte e Pai da eternidade ou Pai eterno. Questão número 20. Certo dia, quando Jesus estava discutindo, isso aqui é muito importante, irmãos. Olha, isso aqui trouxe uma confusão grande na mente dos religiosos, na mente dos escribas, na mente dos fariseus, porque eles não entenderam que Jesus de fato era o Messias. Então eles não entenderam. Jesus ali foi muito claro, citou essa questão, a questão do eu sou, e eles ficaram indignados. Por isso que eles acusaram Jesus de pecado de blasfêmia. E o pecado de blasfêmia era punido com a morte, né? por apedrejamento. Por isso que os judeus eles ficaram ali, se levantaram contra o Senhor Jesus, não entenderam quando Jesus se expressou dessa forma que nós vamos ler a partir de agora. Certo dia, quando Jesus estava discutindo com os judeus, referiu-se a Abraão, dizendo, aspas, antes que Abraão existisse, eu sou. Fecha aspas. Antes que Abraão existisse, eu sou. Note bem essa expressão, eu sou. O que isto significava? Êxodo 3, 13 e 14 relata como Moisés perguntou a Deus seu nome. O Todo-Poderoso respondeu Moisés dizendo, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Estão lembrados desse texto? Bem interessante. Êxodo 3, 13 e 14. Então, nesse texto, quando Moisés tem aquele diálogo com Deus lá lembra do episódio da sarça? Que o Senhor mandou Moisés descalçar as sandálias, porque ali era Terra Santa, e ele aproxima-se, e Deus se revela para ele, mostra o plano de retirar o povo do Egito, e ali Moisés ficou com a dúvida, Senhor, como é que eu digo o teu nome para as pessoas que vão ouvir esta minha conversa que eu tive contigo? Estou aqui parafraseando. E aí o Senhor falou para ele, diga a eles que eu sou, vos enviou a vós. Né? Assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Melhor dizendo, eu sou, me enviou a vós. Então Israel guardou isso. Essa expressão eu sou refere-se a Deus. Somente a Deus. E agora Jesus toma esta palavra e diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Isto é, Jesus repete a mesma expressão que Deus tinha falado com Moisés lá no episódio da sarça. E aí eles ficaram indignados, querendo matar o Senhor Jesus Cristo. E aqui vem a pergunta, qual é o nome de Deus? Eu sou, lá no texto de Êxodo 3, 13 e 14. Eu sou. Né? Lembre-se de colocar esse sou com S maiúsculo. Vamos à questão 21 ainda, aprofundando mais essa questão a respeito desta fala do Senhor Jesus. Responda e complete. Letra A. Abraão viveu quantos mil anos, amados, antes de Cristo? Se você respondeu 2000 anos, muito bem. Se bem que não precisava responder, o livro já tem. Não era um exercício, mas só para aguçar a sua memória. Abraão viveu 2000 anos antes do nascimento de Jesus. Sabiam disso? Claro, você que tem acompanhado nossas lições, você está sabendo disso. Quando Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Veja bem, ó. Abraão viveu quantos mil anos antes de Cristo? Antes de Jesus nascer, do ventre de Maria, 2000 anos. E como é que Jesus agora diz que antes de Abraão existir, eu sou? Isso deixou, olha, os religiosos ali, os escribas, os fariseus, os saduceus e toda aquela turma que não entendia de eternidade, ficaram perplexos, ficaram angustiados, ficaram ali, como diz o nordestino, aperreados, né?
sem entender essa expressão do Senhor Jesus. Então acharam que Jesus tinha blasfemado, porque somente essa designação, eu sou, cabia o Deus de Israel proferir. Então aqui diz, amados, quando Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou, conforme João 8:58, se você quiser ler, não somente quis dizer que existia antes de Abraão, mas que tomava para si o nome eu sou. Então, interessante, Jesus não só diz que ele era antes de Abraão, como ele também aqui usa essa expressão para si mesmo como eu sou, que era o mesmo nome de quem? De Deus. Você vai responder aí na sua lição, na página 127, Deus. E aí continua a questão. Como sabiam todos os judeus mediante a referência em Êxodo 3,14? Então, como sabiam todos os judeus mediante a referência em Êxodo 3,14. Então, quando Jesus disse eu sou, se referindo antes de Abraão existisse eu sou, todos os religiosos que ouviram Jesus proferir essa expressão, essa frase, todos eles sabiam dessa passagem de Êxodo 3,14, quando Deus fala para Moisés, eu sou, me enviou a voz. Aí vem a letra B. Que fizeram os judeus quando Jesus usou o nome de Deus? Leia João 8,59. Vamos lá? João 8,59. Bíblia na mão? João 8,59. Então vamos lá, João 8,59. Lendo agora. 8,59 diz o seguinte. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Então Jesus escondeu-se, Jesus não veio para morrer apedrejado, Jesus veio para morrer na cruz. E ali ele escapou ileso para não ser morto por apedrejamento. Por quê? Porque os judeus acusaram Jesus de ter blasfemado, atribuindo esse termo, eu sou, para si mesmo. Mas era porque eles não entendiam que Jesus era o Messias, Jesus era aquele que humanizou-se, era o Emanuel, que precisou ter um corpo, precisou viver como ser humano aqui, né, ter um corpo para que pudesse conviver próximo com os homens. E aí cumpria-se aquela profecia de Isaías, né? É o Deus conosco, o Emanuel. Bem, amados, então, estamos na questão 21, vamos para a questão 22, ainda sobre esta questão. Conhecendo a referência em Êxodo 3,14, que eu sou era o nome de Deus, os judeus tomavam como blasfêmia que um homem dissesse que era Deus. Então era blasfêmia um homem dizer que era Deus. No caso aqui, Jesus disse que era Deus. Por quê? Porque ele disse eu sou. Responda. Letra A. Conforme a lei em Levítico 24:16, esse texto é muito importante para você não se esquecer, que era o texto que castigava a pessoa por apedrejamento, aliás, é a morte por apedrejamento, pena capital, se alguém ousasse dizer que era Deus. Então foi isso que eles quiseram fazer. Pegaram pedra, Jesus escondeu-se ali no templo e esquivou-se, foi embora, né? Então, conforme a lei em Levítico 24:16, que se devia fazer com um homem que dizia eu sou. E aí eu respondi, seria morto por apedrejamento. Seria morto por apedrejamento. Questão subjetiva, mas você tem que destacar aqui que seria morto por apedrejamento, seria morto apedrejado, né? A letra B, por que os fariseus levantaram pedras para matar Jesus? Por que os fariseus pegaram pedras para matar o Senhor Jesus? Por quê? Porque ele disse que era Deus, quando proferiu eu sou. E aí temos mais uma tarefa para você. Sublinhe as palavras eu sou. Em João 8,58, faça uma linha ao redor do versículo e escreva D5 na margem e também em Êxodo 3,14. Vamos à questão 23, que está muito fácil. A questão 23 é para você marcar a resposta certa. Letra A. Jesus disse, eu sou por quê? E aí tem 5 alternativas. Você vai responder porque era Deus. Porque era Deus. Então, eu sou. Jesus disse, eu sou por quê? Porque ele era Deus, né? Ele é, claro, mas estamos se referindo ao passado, ao episódio aqui. Então, era Deus. Letra B. Por que, então, os fariseus não tinham razão de fazer valer a lei de Levítico 24:16 no caso de Jesus? Por que ele não teria esse direito? Porque ele é Deus. Ou porque ele era Deus. Porque é Deus, melhor dizendo, né? Porque é Deus.
Então não tinha por que eles matarem a Jesus apedrejado, porque Jesus estava declarando algo que de fato as profecias apontavam para ele. É pena que eles só se lembraram de Êxodo 3,14. Deveria ter se lembrado de Isaías 9,6. Deveria ter se lembrado de Isaías 7,14. É uma pena que só se lembraram do texto de Êxodo capítulo 3, versículo 14. Apenas isso. Questão 23, vamos para a questão número 24. É uma questão para você responder. Responda. E aí teremos 3 perguntas aqui. 3 perguntas. Letra A. Qual é o nome de Deus que Jesus tomou como seu e que provocou a tentativa de apedrejá-lo por blasfêmia? Qual foi a palavra, qual foi o termo que Jesus mencionou que despertou aqui a ira, ou pelo menos aqui ele quase que seria apedrejado por ter proferido uma blasfêmia, né? Segundo a visão dos judeus da sua época. Qual é o nome? Eu sou. Responda, eu sou. Letra B. Qual versículo bíblico comprova isso? João 8,58. Então o texto de João 8,58 demonstra que eles queriam apedrejar. Que Jesus mencionou que era Deus, né? Quando ele diz eu sou. O apedrejamento foi João 8, versículo 59. Qual passagem em Êxodo mostra o nome de Deus? Qual passagem do Êxodo mostra o nome de Deus? Êxodo 3,14. Está lembrado? Quando Deus fala eu sou, me enviou a voz. Deus fala para Moisés. Moisés fala que eu sou, vos enviou a voz. Ou me enviou, né? A voz. Saindo da questão 24, vamos à questão número 25. Pouco a pouco os discípulos de Jesus estavam percebendo que ele era o Filho único. Pouco a pouco os discípulos de Jesus estavam percebendo que ele era o Filho único de Deus. Porém, foi a ressurreição que esclareceu totalmente essa verdade. O maior fato que realmente mostrou que Jesus, de fato, era o Filho de Deus foi a sua ressurreição. Por quê? Porque ele aniquilou o maior poder, que é a morte, né? A morte, ela foi vencida na cruz quando Jesus ressuscitou para todo sempre. Que disse Tomé a Jesus ressuscitar? Então, vamos... Você diz, pastor, por que você pode estar perguntando? Pastor, você não está em Mateus na introdução ainda? Estamos em Mateus na introdução. Isso faz parte, amado, da introdução ainda. Nós vamos chegar em Mateus capítulo 28, não se preocupe. Vamos entender toda a história do Senhor Jesus. Ainda vamos falar do nascimento de Jesus, mas estamos ainda na introdução. Acabamos de falar da genealogia, ainda estamos no capítulo 1. Porém, é importante que façamos aqui algumas colocações para lhe mostrar. Já que estamos tratando de Filho de Deus, e depois vamos tratar na outra lição seguinte, a 17ª, sobre o Filho do Homem, é importante que você entenda isso aqui. Por isso que a gente faz alusão aqui a outros textos, mas especificamente estamos ainda na introdução de Mateus. Mateus capítulo 1, está bem? Só para deixar isso aí mais claro para você perceber essa questão. Que disse Tomé a Jesus ressuscitado? Eu leio João 20 e 28. Vamos ler? João capítulo 20, versículo 28. João 20 e 28 diz o seguinte. Jesus já tinha ressuscitado, ele aparece para os discípulos. Na primeira vez que ele apareceu, os discípulos, faltou alguém importante, Tomé faltou. E agora Jesus aparece a Tomé, quando Tomé estava ausente. Por isso que é importante não faltarmos aos trabalhos na igreja, né? Quem perde um culto, muitas vezes está perdendo uma bênção. E Mateus, perdão, e Tomé perdeu aquele primeiro contato de Jesus com seus discípulos. Então vamos ler João capítulo 20, versículo 28. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Está lembrado que Tomé, quando os discípulos disseram, olha, vimos Jesus, etc e tal, disse, olha, se eu não ver as marcas na sua mão, não tocar do seu lado, não de forma alguma eu crerei. Aí agora Jesus, ninguém disse isso para Jesus, mas Jesus, que agora tinha todo o poder, agora de volta, quando ele diz, me dado todo o poder, Jesus já sabia o que estava se passando, o que aconteceu com os discípulos. Toda aquela conversa, Jesus sabia. E ali ele aparece diante de Tomé, diante de Tomé, o que é que Tomé profere? Tomé diz, disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então reconhece que Jesus de fato é Deus aqui. Né? Isso é maravilhoso. Então, Senhor meu e Deus meu. E Jesus não o repreendeu por ele ter dito Senhor meu e Deus meu. Se Jesus não fosse Deus, se Jesus não fosse Deus, Jesus teria repreendido Tomé. Tomé, você foi longe demais agora. Eu sou filho de Deus. Somente isso.
mas ele chamou Jesus de Deus. Ele mencionou Senhor meu e Deus meu. Senhor meu com S maiúsculo, Deus meu com D maiúsculo. Isso é importante. Então, questão 25. Que disse Tomé a Jesus ressuscitado? Senhor meu e Deus meu. Letra B. Jesus recusou ou aceitou essas palavras de Tomé? Jesus aceitou ou recusou? Aceitou as palavras de Tomé. E a letra C. O que é mais significativo aqui é que Jesus não recusou essa aclamação da sua divindade, como qualquer outro judeu teria feito. Se Tomé tivesse falado para Anás, para Caifás ou para qualquer judeu, Senhor meu e Deus meu, ele teria sido ali naquela mesma hora, quem sabe até apedrejado, né? Por ter dito uma blasfêmia dessa. Mas ele disse isso a Jesus. E Jesus prontamente aceitou, não repreendeu Tomé. Então o que é mais significativo aqui é que Jesus não recusou essa aclamação da sua divindade, como qualquer outro judeu teria feito. Que fez Paulo numa situação semelhante? E aí a gente precisa ler Atos capítulo 14, versículos 11 a 15. Estão lembrados desse texto? Vamos ler. Atos 14, 11 a 15. Paulo estava pregando o evangelho e ali, vamos lá o texto. Ali eles quiseram adorar a Paulo e Paulo não aceitou. Paulo foi veemente na repreensão por não ter aceitado nada de adoração. Muito bem. Então Paulo aqui o texto diz. Ao ver o que Paulo fizera, mas vamos ler o versículo 8, apesar do texto não pedir para nós lermos, é importante que a gente entenda o que, para nós chegarmos aqui nesse texto aqui, precisa entender o contexto. Versículo 8, Atos 14, verso 8. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz, levante-se, fique em pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica, os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé, que era o amigo de Paulo nessa viagem, a Barnabé chamaram Zeus e a Paulo Hermes, isto era, deuses do panteão grego, né? Deuses com D minúsculo. Então, a Barnabé chamaram Zeus e a Paulo Hermes, porque era quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores, ou grinaldas, à porta da cidade, porque ele e a multidão queria oferecer-lhe sacrifícios, isto é, consideraram Paulo e Barnabé como deuses. Ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Saulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando, homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então, Paulo aqui não aceitou ser considerado como alguém da divindade, como Hermes ou Barnabé, como Zeus, não aceitaram esse termo, essa designação. Por quê? Porque não eram deuses, eram seres humanos, homens falhos, crentes em Jesus, mas não eram deuses. Mas Jesus não, Jesus aceitou ser chamado de Deus. Por quê? Porque de fato Jesus é Deus. Isso é muito relevante, é importante nós entendermos essa questão. Estamos na questão número 25, amados. Questão número 25. Então, o que fez Paulo numa situação semelhante? O que é que você vai responder? Eu respondi, recusou aceitar a adoração. Você responde, é uma questão subjetiva, mas você vai entender aqui, você pode responder com suas próprias palavras, né? De forma alguma aceitou a adoração, repreendeu porque não aceitou a adoração. É dessa forma que você deve responder. Amém? Glória a Deus. Temos aqui outra tarefa. Com lápis verde, sublinhe as palavras Deus meu em João 20, 28. Com lápis verde. Número 2. Faça uma linha contornando o versículo e escreva D8 na margem com lápis verde. Vamos à questão número 26. Na questão 26, temos aqui 4 perguntas.
para você responder. Primeiro, qual nome divino Jesus usou para si mesmo? Qual nome divino Jesus usou para si mesmo? Estão lembrados? Eu sou, eu sou. Qual versículo em Êxodo apresenta o nome de Deus? Êxodo 3,14. Basta responder 3,14, porque já fala aqui de referência a Êxodo 3,14. Que fizeram os judeus em demonstração clara de que sabiam que Jesus estava proclamando que era Deus? O que eles fizeram? Queriam matá-lo. Responda aí. Qual versículo relata isto? João 8,58. Então, essas referências você não pode deixar de meditar nelas, de ler essas referências, guardar na sua memória essas referências aqui. Questão número 27. Responda. E aí vamos falar novamente de Tomé, aquela fala de Tomé diante do Senhor. Muito interessante aqui. Questão 27. Que disse Tomé quando proclamou a divindade de Jesus? E aí tem uma frase para você completar. Senhor, já tem meu e meu. Aí, Senhor, meu e Deus meu. Foi isso que Tomé disse. Senhor meu e Deus meu. Você vai só completar Senhor e Deus. A questão, a letra B diz, qual versículo relata isto? Use a Bíblia. João 20, 28. João 20, 28 é o texto que Tomé diz que Jesus é Deus e Jesus aceita essa designação porque de fato ele é Deus. João 20, 28. Letra C. Que fizeram os judeus em demonstração clara que sabiam que Jesus estava... Aqui é questão 27. Perdão, irmãos. Então já lemos aqui, vamos à letra C, da questão 27. Nenhum outro judeu teria aceito esta proclamação de divindade. Dê exemplo. E aí eu coloquei aqui o seguinte. Você vai responder a questão subjetiva. Você tem muitos exemplos na Bíblia, não só essa questão de Paulo e Barnabé, como outras referências. Mas eu coloquei assim, Paulo e Barnabé recusaram que pessoas de Listra sacrificassem a eles como Deus, ou recusar a aceitação como Deus. Uma destas respostas, uma questão subjetiva, você pode responder. Então, nenhum outro judeu teria aceito essa proclamação de divindade. De exemplo, e aqui o exemplo de Paulo e Barnabé, que se recusaram a aceitar serem reconhecidos como deuses ou como Deus. A questão 28. Até agora examinamos um dos dois nomes sublinhados do menino em Isaías 9, verso 6. O nome Deus, você vai responder forte, e como se cumpriu na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Agora pensemos no segundo nome sublinhado, Pai da Eternidade. Você vai completar só o nome Pai. E vejamos como também se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. Então você já viu que Jesus já foi reconhecidamente aqui, já falamos sobre a pessoa do Senhor Jesus destacando como Deus forte, porém agora vamos falar na questão do Pai da Eternidade. Aí vamos para a questão seguinte, a questão número 29. Podemos dizer que o menino, o Filho único de Deus, tem uma relação única com seu Pai, pois o próprio Jesus disse em João 10, verso 30, eu e o Pai somos um. Então, isso aqui, Jesus ao dizer, eu e o Pai somos um, está mostrando aqui que ele é eterno, que Jesus é eterno. Quem vê a Jesus, vê a Deus. Se as pessoas antes do Antigo Testamento nunca viram a Deus face a face, e depois Filipe pede, Senhor, veremos aqui que Filipe terá essa curiosidade, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Aí Jesus dá aquela declaração categórica, Filipe tanto tempo estou convosco, quem vê a mim vê o Pai. Isso é maravilhoso. Então podemos dizer que o menino, o Filho único de Deus, tem uma relação única com seu Pai, pois o próprio Jesus disse em João 10, verso 30, eu e o Pai somos um. Você vai só escrever isso, um. A tarefa seguinte, com lápis verde, marque ao redor do versículo João 10, verso 30 e escreva D6 na margem. Questão 30. Amados, estamos quase terminando, teremos apenas... Chegaremos até a questão 33, já temos a questão 30, eu peço aí a sua benevolência, a sua paciência, não se aprende a Bíblia em 10 minutos, os irmãos precisam entender isso. Quando você estudava para a prova, quando você estudava para concurso, você estudava só 10 minutos? Se estudava 10 minutos, certamente não passou, mas se você estudava bastante, você assimilou muitos conteúdos, muitos conhecimentos. A Bíblia é a mesma coisa. Tem que ser devagarinho, mastigando devagar para a gente aprender. Então,
a aprendizagem da Bíblia ela é paulatina, ela é cotidiana. Então, quanto mais tempo você gasta para aprender a palavra do Senhor, mais feliz você será, mais bem preparado você será, um obreiro qualificado, preparado, vocacionado, chamado, honrado, né, para Deus lhe usar. Então, você considere-se como uma pessoa bem-aventurada porque você está estudando a palavra do Senhor. Vamos à questão 30, queridos. Questão 30 é a seguinte. Felipe pediu em João 14, verso 8, Senhor, mostra-nos o quê? Pai. Então você vai responder, Senhor, mostra-nos o Pai. P maiúsculo. Jesus respondeu em João 14, verso 9, quem vê a mim, vê quem? O Pai. Você vai só responder isso. Se quiser ler a referência, é bom você ler a referência. Se não, está muito fácil, você já leu esse texto várias vezes, eu já li bastante esse texto. Quais dos nomes do menino em Isaías é comprovado em João 14, verso 9? Pai da eternidade. Vamos lá? João 14, verso 9. Vamos ler essa referência, João 14, verso 9. Estamos aqui em Atos, vamos voltar um pouquinho. João 14, verso 9. Está aqui já. João 14, verso 9, amados. Jesus respondeu, você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai, né? E Jesus aqui indagando a Felipe, já respondendo a Felipe, aquela pergunta que Felipe fez ao Senhor. Então a questão 30, Felipe pediu em João 14, verso 8, Senhor, mostra-nos o Pai. Você já respondeu. Jesus respondeu em João 14, verso 9, quem vê a mim, vê o Pai. Qual dos nomes do menino em Isaías é comprovado em João 14, verso 9? Pai da eternidade. Porque Jesus diz, quem vê a mim, vê o Pai. Isto é, Jesus está mostrando que ele é eterno. É isso que ele está mostrando aqui. Vamos à próxima tarefa. A próxima tarefa, com lápis verde, sublinha as palavras quem vê a mim, vê o Pai, em João 14, verso 9. Né, você pode dizer, pastor, vamos gastar a coleção todinha. Com certeza, vai gastar caixa de coleções aqui, meu amado. Não economize lápis para marcar a sua Bíblia, para você ficar bem inteirado disso aqui. Com lápis verde, faça uma linha ao redor do versículo e escreva D7 na margem. Vamos em frente. Questão 31 agora. Em Colossenses 1, verso 15, esclarece essa maravilhosa verdade ao dizer, ele é a imagem do Deus invisível. Não precisa porque o texto aqui já está mostrando parte desse texto. Então, Colossenses 1, verso 15, Paulo esclarece essa maravilhosa verdade ao dizer, ele é a imagem do Deus invisível. Lembra-se que Jesus disse, eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai? Então, Jesus é a imagem do Deus invisível. Veja como Paulo ele se converteu. Paulo, que antes era um perseguidor dos crentes, mandava prender crente, né? E agora ele tem essa, claro, a sua vida foi transformada, houve uma reviravolta na sua vida. E agora Paulo, que antes era perseguidor, perseguia esse nome Cristo e a todo seguidor de Cristo, agora Paulo declara aqui, amados, ele é a imagem do Deus invisível. Paulo está dizendo, Jesus é a imagem do Deus invisível. É como se dissesse, olha, quem viu Jesus, viu a Deus, porque ele é a imagem do Deus invisível. Uma versão bíblica em português afirma, ele é a expressão visível do Deus invisível. Ele é a expressão invisível, a expressão visível do Deus invisível. O homem não pode ver o Pai, porque é invisível. Somente em quem o Pai pode ser visto, no Filho. Por isso que Jesus disse, né? Deus é Espírito. E Espírito, Deus é Espírito. Importa que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em Espírito e em verdade. Então, porque ele é invisível. Somente em quem o Pai pode ser visto, no Filho. E agora temos a nossa última tarefa, mas tem outra tarefa que você já deve saber qual é. Com lápis verde, sublinha as palavras, ele é a imagem do Deus invisível, em Colossenses 1, verso 15. E ainda, marque o versículo e escreva D9 na margem. Questão 32. A penúltima. Responda. Que pediu Felipe para o Senhor Jesus lhe mostrar? Que pediu Felipe? Ele pediu para mostrar o quê? O Pai. Ele pediu a Jesus para ele mostrar o Pai. Que lhe respondeu Jesus? Quem vê a mim, vê o Pai. Foi o que Jesus respondeu.
Em qual versículo lemos este relato? Use sua Bíblia, João 14, verso 9. João 14, verso 9, acabamos de ler há poucos instantes. E a última questão de hoje, nosso estudo, amados, é a seguinte. Questão um pouco longa, né? São duas questões, letra A e letra B. Vamos então a ela. Responda. Questão 33. Alguns anos depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus, foi escrito o Evangelho de João. Com que propósito João escreveu seu Evangelho? Leia João 20 e 31. Vamos ler João 20 e 31? João 20 e 31. Vamos ver o que diz João, capítulo 20, versículo 31. Diz o seguinte: mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. E crendo, tenham vida em seu nome. E aqui respondi, com que propósito João escreveu o seu Evangelho? Coloquei, para que possamos crer que Jesus é o Filho de Deus. Letra B. Quando você conversar com uma pessoa, esteja alerta à direção do Espírito Santo. Ele vai colocar na sua mente as verdades apropriadas, se você já as aprendeu e sabe onde encontrá-las na Bíblia, especialmente com a ajuda da lista de versículos. Dos 4 evangelhos, qual seria o mais apropriado para uma pessoa que quer saber se Jesus é o Filho de Deus? Você vai responder qual dos 4 evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas ou João? João. Responda João. Muito bem. Então, foram estas as questões que nós acabamos de responder, essas 33 questões. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Agora faça a prova, né? Faça a sua prova. Faça a sua prova. Aí está o... E essa prova está na página número 238. Não deixe de fazer sua prova. Confira sempre o gabarito, né? Para você verificar se você de fato aprendeu. No mais, irmãos, desejo a todos, agradeço aos queridos irmãos que estão nos acompanhando. Estou vendo aqui, está um pouco distante, aqui não dá para ler assim os nomes, são muito pequenos, mas Deus abençoe a todos os nossos queridos irmãos. Eu peço que os irmãos compartilhem, se possível, para que outros irmãos nossos, outras pessoas, estudem a palavra do Senhor, se aprofundem a palavra do Senhor, se qualifiquem, se preparem melhor e assim possamos entender aquele conselho de Paulo ao seu discípulo na fé, né? Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. É isso. Na próxima lição, vamos falar sobre Filho do Homem. Falamos sobre Filho de Deus, a próxima, Filho do Homem. Até lá, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus abençoe a todos. Forte abraço. Amém.